E aí, já leu a Bíblia? Não leu? Vem ler comigo. A nossa leitura bíblica de forma cronológica continua no livro do Êxodo. Eu sei que eu demorei uns dias para postar, né, para continuar a nossa leitura, esse projeto aqui. Eu estive passando por algumas batalhas e peço a você, quando você estiver orando e se lembrar de mim, ore pela minha vida também, tá bom? Então vamos continuar nosso projeto firme e forte. Vamos ler toda a Bíblia. Não vai dar para ser em um ano, mas vamos ler toda a Bíblia. Não vamos desistir. Amém? Então, hoje vamos ler Êxodo do capítulo 30 ao capítulo 32. Vamos continuar no mesmo formato. Vamos ler direto na Bíblia. A tradução que eu utilizo é Almeida Revista Atualizada. Vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Então, te convido a abrir sua Bíblia, Êxodo capítulo 30. O altar do incenso. Farás também um altar para queimares nele o incenso de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fará uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. O pagamento do resgate. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar o arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. A bacia de bronze. Disse mais o Senhor a Moisés: Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo.
a ele e à sua posteridade através de suas gerações. O óleo da santa unção. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida 500 siclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira um. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. O incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação. Onde me avistarei contigo, será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Capítulo 31. Os artífices da obra do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bazalel, filho de Uri, filho de da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia, o sábado do repouso solene, santo ao Senhor.
Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou, e tomou alento. E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Capítulo 32. O bezerro de ouro. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os seus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tendo visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés intercede pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão e de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E, pegando no bezerro que haviam feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Moisés manda matar os idólatras. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi,
aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Então, a leitura de hoje continua com as ordenanças do Senhor. Nós temos visto que Deus, ele é um Deus detalhista e um Deus de ordem. Então, tudo tinha propósito e tudo tinha ordem. Nada era feito de qualquer jeito. Tinha ali um ritual a ser seguido. A lei deveria ser cumprida à risca, sob pena da morte daquele que descumprisse. E assim Deus foi trazendo para Moisés as ordenanças de como os sacerdotes iriam se portar nas suas funções. Acontece que Deus, ao dar as suas leis a Moisés lá no monte, ele demorou muito. E aí o povo se corrompeu. E é esse o tema que nós trazemos hoje, que é o perigo de substituir a Deus. Então, os versículos que vamos nos basear para a nossa reflexão de hoje está em Êxodo 32, dos versos 7 ao verso 10, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então, quando Moisés subiu para o monte e demorou muito lá, o povo logo achou que Moisés não voltaria, não teve paciência, não teve confiança no Senhor. Eles conheciam o Deus único, sabiam que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é que os tinha tirado do Egito, mas só pela demora de Moisés. Eles se corromperam e buscaram outro Deus para adorar. E aí a gente pensa, meu Deus, que povo burro, né? Que povo teimoso, mas certeza que se fosse nós lá, talvez faríamos igual. Porque facilmente nós substituímos Deus. Quando Deus fica em silêncio, quando Deus não nos responde como esperamos, quando as coisas começam a ficar difíceis, logo buscamos outros deuses para preencher aquele vazio que estamos sentindo no momento e abandonamos a Deus facilmente.
Às vezes abandonamos com pecados, com vícios, com pessoas, relacionamentos, políticos e elegemos outros salvadores para a nossa vida e esquecemos do Senhor, que este sim é quem pode nos salvar. Nós temos essa facilidade, essa inclinação para o mal, essa inclinação para nos afastar do Deus verdadeiro, que foi o que o povo de Israel fez só pela demora de Moisés, que estava recebendo ali as ordenanças do próprio Deus. E acontece que quando substituímos a Deus, o que nos resta? A morte. Porque o único que pode nos salvar e nos proteger é Deus. Se elegemos outros ídolos, logo eles nos matarão. Todos os ídolos que elegemos fora de Deus nos destroem. Eles, em vez de nos salvar, nos esvazia mais e só nos paga com ilusão. E ficamos ali presos numa ilusão de uma idolatria que não nos salva e nem nos preenche. Então, por isso, nós devemos estar atentos e nos examinando dia a dia para ver se em nosso coração não há algum ídolo que esteja roubando o lugar de Deus na nossa vida. O nosso coração deve estar voltado primeiramente ao Senhor. Qual é o principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, em primeiro lugar. E em segundo lugar, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, esperar no Senhor exige confiança, mas é muito melhor do que nós depositarmos a nossa fé ou buscarmos um alívio passageiro em ídolos que não podem nos salvar, antes só nos destrói. Então tenhamos fé, tenhamos confiança e paciência, perseverança no Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pelo dom da vida, Senhor, e pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te pedimos perdão, Senhor, pelas más inclinações dos nossos corações, ó Deus, que, como já dizia Jeremias, é mau, é perverso, é enganoso. Que o Senhor possa nos ajudar a nos manter firmes no Senhor. Que o nosso coração não seja levado para longe de Ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, e que a nossa confiança em Ti não seja abalada de forma alguma. Que possamos permanecer como Jó, confiando em Ti, mesmo quando não entendemos nada, mesmo quando tudo parece estar dando errado, mesmo quando parece que o Senhor nem existe, porque às vezes isso passa pelo nosso coração. Que nós possamos continuar perseverando em confiar que o Senhor nos salvará. Pai, guarda-nos, Senhor. Envia os teus anjos para que se acampem ao nosso redor, nos protegendo de todo mal, Senhor. Nos dê discernimento neste tempo de engano em que vivemos, ó Deus. Não deixe o nosso coração ser seduzido, Senhor, pelo engano deste mundo. Que possamos, Senhor, sempre estar na verdade e na luz, vivendo os princípios da tua palavra.
É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!